Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje trago aqui pra vocês e se o Eco Supremo tivesse matado o Kevin em Ben 10 Supremacia Alienígena. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram que vai estar aí na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. Bom rapaziada, o arco do Kevin Supremo, o Poder Absoluto, é um dos melhores arcos de todo o Ben 10 e com certeza o melhor arco do personagem do Kevin. Nesse arco ele tem uma recaída em relação à sua fraqueza de enlouquecer ao absorver energia e poder. Nesse arco, Kevin precisa absorver o Super Omnitrix para derrotar o Agregor, mas então sai do seu caminho para se vingar de inimigos do seu passado e absorver ainda mais o poder de pessoas inocentes. Esse arco terminou com Kevin voltando à forma normal após ter todo esse poder em excesso removido de seu corpo, pois os seus amigos acreditaram que ainda havia humanidade nele. Porém, há um detalhe muito importante sobre tudo isso. O Ben apenas aceitou essa ideia de trazer o Kevin de volta ao normal, pois a Gwen o convenceu. A ideia original do Ben era de matar o Kevin usando o Eco Supremo, pois ele já havia feito muito estrago. Ele havia absorvido os poderes das crianças Amalgama, o poder do Dr. Victor, o Agregor, a Gwen e até mesmo atacou seu próprio padrasto. O Kevin não parecia mais existir como uma pessoa, ele apenas era um monstro cego por poder. Tanto que a consciência dele não voltou sozinha por uma luta interna ou por clareza na mente como ele conseguiria fazer mais tarde em Omniverse. O Kevin genuinamente precisou que outras pessoas removessem o poder para que ele voltasse ao normal. Então eis a questão, o que teria acontecido se o Ben tivesse seguido com a ideia de matar o Kevin? E bem, esse é o assunto do vídeo de hoje. A primeira coisa que devemos ter em mente que aconteceria de diferente é que a morte do Kevin pelas mãos do Eco Supremo iria causar uma grande discórdia dentre os amigos do Ben. A primeira que ia ficar chocada seria a Gwen, que era quem estava tentando convencer o Ben de que o Kevin ainda tinha esperança. Ela provavelmente ficaria tão conturbada com essa morte brutal na sua frente que até mesmo iria começar um combate contra o Ben, magia contra manipulação sonora. Iria ser um combate muito acirrado, porém curto, pois a raiva da Gwen ao ver a morte do Kevin iria virar tristeza por ter sido incapaz de salvar o Kevin. Os outros a ficar perturbados com aquela situação seria o Cooper e o Michael Morningstar, que estavam todos ali buscando uma maneira de trazer o Kevin de volta. O Michael em específico ficaria com muita raiva, pois não foi capaz de roubar todo aquele poder para ele, mas não iria explodir em um ataque de ódio, iria apenas esconder esse seu ódio para conseguir escapar daquele local sem que nem o Ben, ou a Gwen e o Cooper façam nada para o impedir. O Cooper então obviamente ficaria triste com a morte do Kevin, já que era um querido conhecido seu, mesmo que não fosse necessariamente um amigo, e também ficaria triste porque a Gwen perdeu algo muito importante para ela e estava devastada. Porém, apesar dessa tristeza, o Cooper iria entender perfeitamente o porquê do Ben ter escolhido fazer aquilo. O próximo a saber da morte do Kevin seria o Vomax, que estava acompanhando toda a situação enquanto estava em recuperação em Galvan Prime. Embora ele próprio achasse a morte do Kevin necessária, como ele havia se tornado um grande monstro, ele ficaria obviamente muito triste não apenas com aquela perda de um rapaz inteligente com enorme potencial de se tornar um encanador, mas também ficaria decepcionado consigo mesmo por ter deixado a situação ter escalado a este ponto. Deve-se lembrar que nessa época o Vomax ainda tinha as memórias implantadas pelos Cervantes, então em sua perspectiva, o pai do Kevin era um querido colega encanador dele que morreu pedindo para que o Max protegesse seu filho, que era o Kevin. Por causa dessa memória falsa implantada, o Vomax provavelmente entraria em algum tipo de depressão profunda por ter falhado com o último pedido de um amigo tão querido, e ficaria se culpando sobre as ações que não tomou para prevenir aquilo. A próxima pessoa que receberia a notícia seria a mãe do Kevin, que iria sofrer com essa notícia mais do que ninguém. Ela que, segundo o padrasto do Kevin, estava muito orgulhosa com o caminho como encanador que o Kevin estava seguindo. Ao receber essa notícia da morte do Kevin em combate contra o Ben, ele nunca iria se perdoar e o padrasto do Kevin se arrependeria de não ter feito mais para salvar essa criança que ele tinha acolhido para criar junto da mãe. E no fim, obviamente, aquele que teria mais peso na consciência sobre toda aquela situação seria o próprio Ben, que foi justamente quem teve que dar o golpe mortal no Kevin. Por mais que ele tentasse tirar aquele pensamento de culpa da cabeça, aquilo, a partir daquele momento, seria uma das várias coisas que afetariam sua personalidade para o resto do desenho. O fato que ele precisou matar um dos seus melhores amigos que seguiu um caminho ruim. E agora, sobre as várias consequências sobre a morte do Kevin. A primeira e mais óbvia consequência é de que os aliens de Andrômeda estariam mortos. Eles apenas voltaram a existir quando o poder do Agregor foi removido do Kevin. Porém, como isso nunca aconteceu, aqueles 5 alienígenas de outra galáxia que não tinha nada a ver com os assuntos dos encanadores e os heróis da Via Láctea estariam perdidos para sempre.
A outra consequência é que agora os episódios que são comumente apresentados com a equipe do Ben, Gwen e Kevin andando no carro do Kevin, que consequentemente se quebra, não iriam mais ser assim. Agora o Ben pilota o seu próprio carro para os lugares onde existem missões para serem resolvidas, com a Gwen ao seu lado em algumas vezes, mas não todas as vezes. Agora, com esse problema entre eles dois, a Gwen mal iria querer conversar com o Ben agora, já que ela genuinamente iria acreditar que poderia salvar o Kevin, mas o Ben recusou essa ideia. Como consequência de tudo isso, toda a dinâmica do grupo se encontra severamente alterada. A Gwen passa a maior parte do seu tempo lamentando pela morte do Kevin, enquanto o Ben tenta seguir sua vida sem se preocupar muito com esse peso na consciência, mas acaba falhando muito nesse aspecto. Afinal, matar um querido amigo não é algo que alguém pode simplesmente esquecer. Chegaria até mesmo ao ponto que os personagens seriam descaracterizados de assumir novas personalidades e jeitos de agir. Porém, a Gwen não se livraria de seu ressentimento tão fácil. Por exemplo, quando a Gwen e o Ben fossem atrás da Encantriz em Ledgerdomain apenas para descobrir que ela se tornou uma tirana com o objetivo de sacrificar todas as almas daquela dimensão, o Ben, enquanto focaria em salvar o máximo de pessoas possível, veria a Gwen se interessar na máquina que a Encantriz pretende usar para sacrificar todas as almas da dimensão para recuperar a alma de seu pai, trazendo ele de volta. Obviamente, a Gwen é completamente contra a ideia de sacrificar almas, porém ela cria vários rascunhos dos sistemas dessa máquina para tentar replicar alguma versão não letal dela mais tarde. O episódio segue normalmente com a equipe Tennyson derrotando a Encantriz. Eventualmente, para substituir o espaço vago deixado pelo Kevin, o Vomax voltaria a fazer missões com seus netos e ficaria de tudo para tentar reconciliar os dois, pois não deveriam ficar mais brigados por algo que não pode ser mais mudado. Eventualmente, haveria um episódio sozinho dedicado a Gwen, em que com a ajuda do Cooper ela tentaria recriar aquela máquina usada pela Encantriz. Nessa versão, a Gwen tentaria usar a energia de mana das plantas e bactérias no lugar da alma de pessoas ou criaturas animalescas como a Encantriz tinha feito. Porém, como a mana é muito mais forte no Ledgerdomain do que na Terra, seria necessário que a Gwen fosse para algum planeta não habitado por vida inteligente que estivesse todo coberto por vegetação e floresta. E lá ela ativaria a máquina e teria que sacrificar toda a energia vital daquele planeta para apenas recuperar a alma de uma pessoa, que era o Kevin. O Ben e o Vomax tentam de tudo para impedir a Gwen de executar aquela ideia, pois mesmo que a Gwen estivesse naquela ideia que a máquina não afetaria nenhuma criatura senciente, a verdade é que destruindo toda a vegetação daquele planeta iria obviamente matar todo tipo de animal ou criatura que vivesse ali. Eles tentam argumentar que além de causar uma massiva destruição planetária, ela ainda iria trazer o Kevin exatamente do jeito que ele morreu. Isso é, como o poder que ela tinha na forma do Kevin Supremo, o que significa que ele continuaria mal e seria necessário até mesmo matá-lo de novo para impedir que ele causasse mais destruição. A Gwen inicialmente não concorda com nada disso, mas ao ver a destruição que a máquina começa a fazer com toda a floresta em um raio de 1 km ao redor da máquina sendo destruída e causando muito sofrimento, ela decide destruir completamente a máquina. Após esse episódio, a intriga entre Gwen e o Ben se resolve com ela entendendo que não é plausível sacrificar tudo para trazer o Kevin de volta. O plot de supremacia alienígena então segue normalmente, apenas com a falta do Kevin e tudo que ele faz sendo substituído pelo Vomax. Eventualmente, a equipe Tennyson descobre os esotéricos e a sua rivalidade com os Cavaleiros Eternos. Por causa dessa rivalidade, o Sr. George reúne todos os clãs diferentes de Cavaleiros Eternos, como o plot original, para ir contra o Diago usando sua espada, Ascalon. Na batalha final com o inimigo supremo, o Ben decide voltar a usar os seus aliens supremos que ele havia parado de usar por peso na consciência em relação ao Kevin. Ele começa a enxergar o uso desse tipo de transformação ali naquela batalha final para salvar a humanidade como uma maneira de honrar a morte do Kevin, para que ele não tenha ido em vão, fazendo com que a morte dele agora tenha sido um sacrifício para um bem maior. E finalmente, ao final da luta, com o Vilgax absorvido o Diagon em toda a sua essência de poder, e no fim o Ben absorvendo o poder do Diagon para Ascalon. O Ben teria ali conseguido todo o poder do Diagon e com isso poderia fazer basicamente qualquer coisa, exatamente como tinha acontecido no plot original. O Vilgax iria tentar convencer o Ben a usar o imenso poder do Diagon para fazer o que ele quisesse. O Ben então, com toda essa informação, pondera a possibilidade de usar todo o enorme poder do Diagon para trazer o Kevin de volta. Afinal de contas, era ele o Diagon que manipulava as almas do Ledgerdomain. Logo ele possui esse poder. Mesmo que o Ben em específico não sabia sobre isso, ele podia sentir que agora ele tinha esse poder. A Gwen e a Julie tentam convencer o Ben que não é uma ótima ideia fazer isso, porém o Ben acaba usando aquele poder. Porém, de maneira heróica, assim como no plot original, o Ben apenas usa seu poder para livrar a Terra do controle esotérico do Diagon e então entrega Ascalon para Azimuth. E então, para recompensar o ato de dignidade do Ben, o Azimuth entrega para ele o Omnitrix definitivo. E então o Omniverse começa.
A Gwen vai para a faculdade sozinha e o Vomax acaba virando o líder da base dos encanadores na Terra, fazendo a equipe Tennyson se diluir e tornando o Hulk um novo integrante do Ben. Então, basicamente, todo o plot de Omniverse permanece sem mudanças, já que a dinâmica de grupo é totalmente outra. Porém, todos os episódios que envolvem o Kevin de alguma forma acabariam e iriam mudar. Por exemplo, a Princesa Luma, quando viesse para a Terra para se casar com Kevin, seria informada que ele morreu e então todo o plot do episódio, em vez de ser sobre o Kevin se escondendo da Luma, seria sobre o Ben e seus amigos achando um novo noivo para a Luma, com no fim acabar sendo o Ben que tem que assumir essa responsabilidade. O episódio da luta contra o Otto não seria sobre o Kevin querendo um novo motor para o seu carro, e sim sobre o Ben precisando da ajuda do Hulk para escolher um novo motor para o carro dele, já que ele entende muito pouco sobre carros. E no fim o Hulk ganharia o carro de Tadenita como recompensa da derrota do Otto. E por fim nós acabaríamos chegando no episódio inicial do arco dos Desentupidores, com os Servantes perguntando onde estava o Kevin Levin. Obviamente todos iriam dizer que ele morreu, mas ele não acredita inicialmente e precisa checar a mente de todos e o banco de dados dos encanadores para se convencer disso. Naquele encontro, o Vomax acabaria descobrindo que o pai do Kevin, o colega encanador que ele sempre teve em sua consciência, era falso, uma memória inventada por Servantes para que o Max cuidasse dos agentes dos Servantes, o Kevin e as crianças da Amalgama. Eventualmente, os Servantes acabam abandonando aquela base, já que o Kevin não estava mais vivo para ser capturado. O Ben então decide ir atrás das outras crianças da Amalgama para entender tudo isso, enquanto os Servantes também iriam atrás desses. Em um acidente semelhante com o que aconteceu com Kevin, o Alan descobre toda a verdade sobre o passado dele com os Desentupidores e sobre como o objetivo da equipe era para usar os poderes dos Mosianos do Kevin, que era um mutante humano, para criar agentes meios alienígenas capazes de impedir o Ben de usar seus poderes mais perigosos, como o Alien X. Eventualmente, todas as crianças amalgamas acabam sendo capturadas por Servantes e em sua base ele revela seu plano de usar o Agregor, um clone do Kevin que ele havia deixado escapar no mundo e que agora estava recapturado por ele. Os Servantes pretendem usar o Agregor como uma arma 11, substituindo o Kevin, porém a genética de clone do Agregor faz ele ser instável e acaba que ele vai se mutacionando com o passar do tempo. O Ben usa a totalidade de seus poderes alienígenas, enquanto os Desentupidores usam seus agentes para acabar com ele. Eventualmente a genética do Agregor se mutaciona tanto que acaba se distanciando o suficiente da genética humana para o Omnitrix aceitar aquele DNA osmosiano como uma espécie diferente. O Omnitrix coleta aquele DNA osmosianos e optimiza, estabilizando os genes e levando ao ápice da espécie, que faz ele transformar em um osmosiano que se parece muito mais com Kevin do que o Agregor. E com essa transformação, o Ben agora tem uma homenagem final ao seu amigo morto, ainda mantendo como a transformação que ele usa para derrotar os Desentupidores. Bom rapaziada, estou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá pessoal, suas opiniões e também me siga aí no Instagram que vai estar aí na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Aberração escondida, hora de desistir, Tennyson. Eu vou me vingar de quem me fez sofrer. No relógio eu bato, meu corpo é mudado, então melhor deixar o volume mais baixo porque sou